Fala pessoal, tudo bem? A aula de hoje está imperdível. É sobre potência, exercício recorrente em concursos, no Enem, aparece em tudo, não é verdade? Então, para não errar mais, presta atenção até o fim, tá bom? E olha, eu gostaria de pedir a vocês para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar tudo que está acontecendo por aqui e para ajudar a divulgar o vídeo e o canal para outras pessoas que queiram aprender matemática também. Aqui é a prof. Alexandra Maia, foca na aula! Então vamos lá, pessoal. Para a gente começar a falar sobre potência, a gente tem que entender, né, o que é uma potência, como é que ela funciona, qual que é a definição dos números envolvidos. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente fazer aos poucos para chegar na definição de potência, tá bom? Então vamos lá, olha. Se eu tenho o número 3 aqui, ó, número 3, não tem nada aqui em cima dele, não é verdade? Então, eu posso falar que quando não tem nada, ele é 3 elevado a 1. Por quê? Só tem o número 3 uma vez aqui, olha. Só tem um número 3. Então, ele é 3 elevado a 1. Certo? Agora, olha só. O 3 está multiplicando pelo 3 duas vezes. Então, é 3 vezes 3. Certo? Como que eu escrevo isso em forma de potência? Que é esse o nosso objetivo aqui. Então, ó, eu tenho o número 3 multiplicado por ele duas vezes. Então, é o 3 elevado a 2. Esse 2 quer dizer o número de vezes que o 3 está multiplicando por ele mesmo. Olha o de baixo. 3 vezes 3 vezes 3. O número 3 está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, ó, esse 3 aqui se refere ao valor que está sendo multiplicado. E esse 3 aqui em cima se refere ao número de vezes que ele está sendo multiplicado. Então, ó, não está sendo ele sozinho. Então, é 1. Está multiplicando por ele mesmo duas vezes. 2. Está multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Então, é 3. Aqui, ó. Está multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Então, nesse exemplo, eu tenho o número 3 elevado a 4, onde 4 é o número de vezes que ele está sendo multiplicado. Nesse caso aqui, olha, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ele está sendo multiplicado 5 vezes. Então, o que está acontecendo com o meu número 3? Ele é o número 3 multiplicado por ele 5 vezes. O 5 é o número de vezes que eu estou multiplicando o meu número. Bom, que conclusão que a gente chega nisso? Olha, o número de baixo, que no caso é aqui o 3, é o que está sendo multiplicado, a gente chama ele de base. E o número de cima, que é o número de vezes que a gente está multiplicando o número, a gente chama de expoente. Então, se eu tenho aqui um número qualquer elevado a um número n, o de baixo se chama base. E o de cima se chama expoente. E qual que é a diferença dos dois mesmo? Ora, o número de baixo, ele vai ser o número a ser multiplicado, a base. Ele indica que vai ser multiplicado ele, por ele, por ele, por ele. Quantas vezes? Ora, quem vai mandar no número de vezes que ele vai ser multiplicado é o de cima, é o expoente. N vezes. Como aqui, ó. O 3 foi multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, o expoente é 5. Então, o expoente sempre indica o número de vezes que você vai multiplicar a base. 3 elevado a 4, eu multipliquei o 3 4 vezes. 3 elevado a 2, eu multipliquei o 3 duas vezes. Bom, e o que isso implica? Olha, isso implica em algumas convenções. Por exemplo, todo número elevado a 1, ele está lá sozinho. Então, é ele mesmo. É o que a gente escreve assim. A elevado a 1 é igual a A. Ou seja, todo número elevado a 1, qualquer que seja o número,
dá ele mesmo. Igual aqui, ó. O 3 elevado a 1 é ele mesmo, certo? E todo número elevado a 0 é igual a 1. É uma convenção, certo? Todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, se eu escrever assim, olha, 2 elevado a 0, isso é igual a 1. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. E se eu escrevesse assim, olha, 2 elevado a 1, isso aqui é quanto? Ora, todo número elevado a 1 não é ele mesmo? Então, é o próprio 2. E se eu escrever assim, 3 elevado a 0, ora, nós já sabemos pela convenção que todo número elevado a 0 é igual a 1. E o 3 elevado a 1, nós já vimos que é ele mesmo. Então, todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. E todo número elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Uma observação. Para qualquer número elevado a 0 ser igual a 1, esse número só não pode ser o 0, tá? Porque 0 elevado a 0 é uma outra coisa, chamada de indeterminação matemática. Então, todo número diferente de 0 elevado a 0 vai ser igual a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Exemplo, 3 elevado a 1, 2 elevado a 1 igual a 2. Certo? Vamos fazer alguns exemplos numéricos agora. Vamos lá, pessoal, resolver alguns exemplos numéricos para a gente treinar. Então, olha só, esse exemplo aqui, olha, 6 elevado ao quadrado. Lembra que 6 é a base, é o número que vai ser multiplicado. Então, ele vai ser multiplicado 2 vezes. Quem manda no número de vezes que vai ser multiplicado é o expoente. Então, aqui eu tenho o número 6 multiplicado por ele 2 vezes. 6 vezes 6, 36. Certo? Ó, 4 elevado a 3. Então, o número 4 é a minha base. Então, eu tenho que multiplicar o número 4, o número de vezes do expoente. Então, é 4 vezes 4 vezes 4, certo? O número de vezes, quem manda é o expoente. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 8 elevado a 0. A gente viu que todo número elevado a 0 é igual a 1. 9 elevado a 1. É ele mesmo. Agora aqui, olha. 2 terços elevado a 0. É uma fração. Mas a gente não viu que todo número elevado a 0 é igual a 1? Então, qualquer que seja ele, inteiro, racional, que é o caso, ou irracional, ele vai ser igual a 1. Pode ser uma fração, pode ser um número irracional, um número inteiro, qualquer um. Vamos lá. Outra fração, 5 meios, só que elevado a 1. A gente viu que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Agora aqui, ó, 3 quintos elevado a 2. A base é 3 quintos, então eu tenho que multiplicar ele por ele mesmo 2 vezes. Então, vai ficar 3 quintos vezes 3 quintos. Lembra, o número de vezes quem manda é o expoente. Então, agora eu faço a conta. Como é que multiplica a fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. E aqui, 1 terço elevado a 4. De novo, a base é 1 terço e o expoente é 4. Então, eu tenho que multiplicar o 1 terço 4 vezes. E aí, eu multiplico, ó, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vamos seguir com os nossos exemplos numéricos. Então, pessoal, olha esses exemplos aqui. Menos 2 ao quadrado. A base é menos 2. Se o expoente é 2, então ele está sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, vamos resolver isso daqui, olha. Menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Certo?
Agora, o menos 2 elevado a 3, de novo, ele vai estar multiplicado por ele mesmo. Só que agora, 3 vezes. Então, ó, menos, vamos multiplicar os menos primeiro, os sinais primeiro, para depois multiplicar os valores. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos, menos, certo? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Menos 8. Agora, e o menos 2 elevado a 5? De novo, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E isso tem que ser 5 vezes, certo? Então, vamos lá. De novo, ó. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Certo? Menos 2 elevado a 4. Ele, por ele mesmo, 4 vezes. Vamos com os sinais primeiro. Menos vezes menos, mais. Vezes menos, menos. Vezes menos, mais. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. O que a gente pode concluir disso, hein? Olha, a base é a mesma. Nesses exemplos todos aqui. A base é menos 2. E os expoentes é que se modificaram. Só que observe o seguinte, quando o expoente foi par, o que aconteceu? A base, que é negativa, ficou positiva. Olha, o menos 2 elevado a 2, que é par, ficou mais 4. Menos 2 elevado a 4, que é par, ficou mais 16. Agora, quando ele é ímpar, olha só, menos 2 elevado a 3, ficou menos 8. Menos 2 elevado a 5 ficou menos 32. Toda vez que a base, que for um número negativo, e ela inteira estiver elevada a um expoente par, o resultado vai ser positivo. Então, por exemplo, se eu escrevesse assim, menos 4 ao quadrado. Ora, isso daqui, ó, é 4 vezes 4, menos 4 vezes menos 4. 2 vezes, menos vezes menos, mais. 4 vezes 4, 16. Certo? Agora, se eu escrever menos 4 elevado a 3, isso é menos 4 por ele mesmo 3 vezes. E o resultado disso, ó, menos vezes menos, mais, vezes menos, menos. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Toda vez que a base for negativa e toda ela estiver elevada a um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Se a base for negativa e toda ela estiver elevada a um expoente par, o resultado vai ser positivo. Sempre assim? Sempre assim, prof. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Agora, o que você tem que observar? E aí é uma observação muito importante. Observação. O que você tem que verificar é se toda a base está elevada. Por exemplo, menos 2 elevado a 4 é diferente de menos 2 elevado a 4. Qual que é a diferença aqui? Aqui é o menos 2 que está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, vai cair nesse exemplo aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Se ele estiver multiplicando por ele 4 vezes, beleza, o resultado aqui é 16. Nesse caso aqui, não é o menos 2 que está elevado a 4, é só o 2, certo? Então, nesse caso é diferente. Eu tenho um menos na frente e só o 2, tá vendo? Aqui é o menos 2 que está, entre parênteses, elevado a 4. Aqui é só o 2, porque não tem parênteses. Então, aqui é só o 2 que está sendo elevado a 4. Então, é ele que vai multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Quando a gente vai fazer as regras de sinais,
as multiplicações dos sinais, aí não vai dar positivo. Olha só, menos vezes mais, menos vezes mais, menos vezes mais, menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, essas coisas aqui são diferentes. Para você se resguardar quando o expoente for par ou ímpar e a base negativa, você tem que perceber se é toda a base que está elevada ao expoente positivo ou negativo, certo? Se for a base toda negativa elevada ao expoente positivo, beleza. Ao expoente par, vai dar positivo. Agora, se for só o número, sem ser o sinal, aí isso não vai dar positivo, mesmo que o expoente seja par. Isso por quê? Porque não é toda a base que está sendo multiplicada pelo valor que está sendo indicado no expoente, e sim só o algarismo. Nesse caso, é toda a base. Então, eu tenho uma repetição do menos 2, um número par de vezes. É isso que faz com que o resultado seja positivo. Então, vamos continuar estudando os expoentes. Então, vamos lá, pessoal. E frequentemente ocorrem os expoentes negativos. O que significa, né, os expoentes negativos? Como que a gente resolve quando aparece expoente negativo? Sempre que aparecer um expoente negativo, você tem que inverter a base. Inverter a base. O numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Então, vamos fazer alguns exemplos para vocês não errarem mais, para ninguém errar mais. Expoente negativo, eu tenho sempre que inverter a base. Então, olha só. Esse cara aqui, olha, o 2 está elevado a menos 3. Tem um expoente negativo aqui, certo? Então, ele está mandando eu inverter a base. A base não é o 2? Pois é, só que quem que é o denominador do 2? Toda vez que a gente tem um número que não aparece o denominador, é porque ele é 1. Então, eu vou inverter essa base. O denominador passa a ser numerador e o numerador passa a ser denominador. Então, fazer essa conta é fazer essa daqui. Então, o que o menos fez... como é que o menos transformou a minha base? Ela inverteu. Tá 2 sobre 1, ficou 1 sobre 2. Então, o menos já cumpriu o papel dele, que é inverter a base. Então, ele sai do expoente, ele já cumpriu a função dele. O menos manda eu inverti, pronto. Agora eu tenho que resolver essa parte aqui, que o expoente 3 continuou. Então, o meio elevado a 3 é meio vezes meio vezes meio, 3 vezes. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Certo? Então, é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 3, que é o 1/8. Então, vamos lá. De novo, exemplo 14. 3 elevado a menos 1. Ora, o menos manda eu inverter a base. De novo, a base aqui é o 3 sobre 1. Se eu vou inverter isso daqui, isso vai ficar 1/3. 1/3, como o menos já foi utilizado para inverter a base, então eu não preciso escrevê-lo mais. Ele já cumpriu a função dele. 1/3 elevado a 1, a gente já viu que é ele mesmo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Olha esse daqui, 3/5 elevado a menos 2. O que o menos manda fazer? Inverter a base. Se a base é 3/5, o menos vai fazer com que a base se torne 5/3. Ora, se o menos já foi utilizado para inverter a base, já cumpriu a função dele. Então, eu não escrevo mais. Agora, só tem que resolver com o expoente 2. 5/3 ao quadrado é ele vezes ele mesmo 2 vezes. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. E o menos meio elevado a menos 4. Então, primeiro a gente vai resolver o menos do expoente. O menos do expoente manda eu só inverter a base. Então, esse sinal aqui da base continua. A base é 1 sobre 2, ela vai virar 2 sobre 1. Elevado, o menos já foi utilizado. Então, eu só escrevo o 4, certo?
Menos 2 sobre 1 é menos 2. Então, eu tenho que multiplicar ele por ele mesmo 4 vezes. Ora, nós já vimos isso, né? Menos 2 vezes menos 2 é 4. Vezes menos 2 vezes menos 2. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Então, eu já resolvi esses dois aqui, ó. Tá faltando o último. Menos 8 vezes menos 2. Menos vezes menos é mais. E 8 vezes 2, 16. Certo? E esse daqui, ó. Menos 2 terços elevado a menos 3. O menos no expoente manda eu inverter a base. Então, vou continuar com esse sinal aqui. E a base, que é 2 terços, vai se tornar 3 meios. O menos já cumpriu a função dele, não escrevo novamente. Agora eu tenho que resolver a outra parte do expoente, que é o 3. Menos 3 meios elevado a 3 é menos 3 meios vezes ele mesmo, 3 vezes. Ora, menos vezes menos, mais. Vamos escrever aos poucos. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho que resolver o produto. Esses dois aqui já estão resolvidos aqui. Vezes esse último, menos 3 meios. Mais vezes menos, menos. 9 vezes 3, 27. 4 vezes 2, 8. Certo? Então, não se esqueçam. Expoente negativo, eu inverto a base. O que é numerador vira denominador, o que é denominador vira numerador. Agora vamos seguir para as propriedades. Vamos lá, pessoal, estudar nossa primeira propriedade. A gente vai ver alguns exemplos e vai chegar à conclusão de como é que vai funcionar a nossa primeira propriedade de potência. Então vamos lá, olha. O que é o 3 vezes 3 ao quadrado? Ora, isso é esse primeiro 3 vezes... O que é o 3 ao quadrado? Não é ele vezes ele duas vezes? 3 vezes 3. Então, o primeiro 3 tá aqui. O 3 ao quadrado tá aqui. Ora, mas aqui, concorda comigo que o 3 está sendo multiplicado por ele 3 vezes? Então, eu posso escrever essa expressão aqui como 3 elevado a 3, certo? Agora, observe outra coisa. Observe o seguinte. Qual que é o expoente que está escondido aqui, olha? Quando não tem nada no expoente, não é 1? Então, aqui tem o 1, certo? E aqui, olha, tem o 2, tá vendo? Qual que é o resultado dessa soma? É exatamente o expoente resultante. Então, quando a gente tem multiplicações de números com a mesma base, o resultado, olha só, é a soma dos expoentes. Isso aqui é a mesma coisa que a soma do expoente do primeiro mais o expoente do segundo. Vamos fazer outro exemplo, olha. O que é o 2 elevado a 2? É 2 vezes 2, certo? E isso está multiplicando o 2 elevado a 3. O que é o 2 elevado a 3? É ele vezes ele, 3 vezes. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, certo? Agora, observe essa expressão. Essa expressão não é o 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5? Porque o 2 está sendo multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Agora, observe a soma dos expoentes. Olha, 2 mais 3, certo? De novo, olha, esse resultado é o produto de 2 elevado à soma dos expoentes envolvidos. Olha que interessante. Veja o 4. 4 vezes 4. Se a gente for escrever isso em forma de potência, isso é 4 elevado a 2, porque ele está sendo multiplicado por ele 2 vezes. Agora,
Qual que é o expoente do 4? Quando não está aparecendo nada, é porque é 1. E se eu somar esses dois expoentes? Dá exatamente o nosso resultado. Logo, isso aqui, ó, esse 2 é o resultado da soma desses dois expoentes. Vamos para o próximo. 5 elevado a 2 vezes 5. O que é o 5 elevado a 2? É ele vezes ele mesmo. E isso está sendo multiplicado por um outro 5. Agora, essa nova expressão, ela é o 5 vezes o 5 vezes o 5, 3 vezes. Então, eu posso escrevê-la como 5 elevado a 3, certo? Vamos voltar nos expoentes, olha. Aqui eu tenho 2 e aqui escondido eu tenho 1. Se eu somar os dois expoentes, dá exatamente o meu resultado. Então, isso é a mesma coisa que o expoente 5 elevado à soma dos dois expoentes envolvidos. E aí a gente vai para a nossa primeira propriedade de potência. Quando a gente tem um produto de dois números que tem a mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Foi o que aconteceu em todos esses exemplos. Então, olha, o que é aqui, ó, multiplicação do 3 pelo 3 elevado a 2? Eu conservei a base, que é o 3, e somei os expoentes, certo? O que é a multiplicação do 2 ao quadrado vezes o 2 elevado a 3? Eu conservo a base, que é o 2, e somo os expoentes, que dá 5. Da mesma forma aqui, conservei o 4 e somei os expoentes envolvidos. E aqui também, conservei a base e somei os expoentes envolvidos, certo? Então, a primeira propriedade de potência, produto de números com a mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal, continuar com os nossos exemplos para a próxima propriedade. Então, vamos lá. 3 ao quadrado dividido por 3. Ora, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, certo? Dividido por 3. Concorda comigo que se aqui eu estou num produto, eu posso simplificar esse 3 com esse 3? Um 3 do numerador com o 3 do denominador. Então, o resultado vai ser 3, certo? Agora, observe os expoentes. Olha, aqui eu tenho expoente 2 e aqui eu tenho expoente 1. E qual foi o resultado aqui? Se é 3 elevado a 1, certo? O que aconteceu aqui? Olha, concorda comigo que é a mesma coisa de eu subtrair esses expoentes? Olha, 2 menos 1, 1. Certo? Vamos fazer mais alguns. Olha isso, ó. 2 elevado a 3. O que é 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2. Dividido por 2 elevado a 2. Então, eu tenho que multiplicar o 2 duas vezes. De novo, eu posso simplificar, porque nós temos vários produtos envolvidos aqui. Então, eu posso simplificar um 2 do numerador com um 2 do denominador e esse outro 2 aqui com esse outro 2. Qual foi o resultado? O resultado é 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1, certo? Observe novamente os expoentes, olha. 3 menos 2, 1, certo? De novo, vamos fazer mais alguns. 5. 5 elevado a 4. Eu tenho 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Dividido pelo 5 elevado a 1, que é o 5. De novo, vários produtos envolvidos, então eu posso simplificar. Um 5 vai com outro 5. O que ficou aqui? Olha, ficou 5, eu tenho 5 elevado a
3, certo? Que é exatamente a expressão aqui do 5 multiplicado por ele 3 vezes. Agora, observe a diferença entre os expoentes. 4 menos 1, 3, certo? Observe o padrão, ó. Estou dividindo números que têm a mesma base. A base é igual, aqui a base dos dois é 3. Qual foi o resultado? O resultado foi a mesma base, só que com o expoente, que é a subtração dos expoentes. De novo, dividindo números que têm a mesma base. O resultado é a mesma base com o expoente, que é a diferença entre os expoentes. Divisão de números que têm a mesma base. Conservei a base e subtraí os expoentes. Vamos fazer mais o último antes da gente concluir a nossa propriedade. Então, olha só. 6 elevado a 3 dividido por 6 elevado a 5. O que é 6 elevado a 3? 6 vezes 6 vezes 6, 3 vezes. Dividido pelo 6 elevado a 6, 6 elevado a 5, que é o 6 vezes ele mesmo, 5 vezes. De novo, eu posso simplificar. Então, um 6 vai com outro 6, outro 6 vai com outro 6, e esse 6 vai com esse 6. O que sobrou? Sobrou 6 vezes 6 no denominador. Como é que ficou isso daqui? Então, aqui em cima ficou 1, certo? E embaixo ficou o 6 ao quadrado. Mas a gente não viu sobre o expoente negativo? Escrever isso daqui não é a mesma coisa que escrever isso daqui, olha. Isso aqui é 6 elevado a menos 2, certo? Por que é 6 elevado a menos 2? O 6, o menos, não manda eu inverter a base? Se eu inverter a base, isso aqui se torna 1 sobre 6 ao quadrado, certo? Ou eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é 1/6 vezes 1/6, que é a mesma coisa que 1 sobre 6 ao quadrado, certo? Então, o que aconteceu aqui? Olha, eu tô dividindo números com a mesma base. Qual que foi o resultado? Conservei a base e subtraí os expoentes, assim como os outros. 3 menos 5, expoente ficou menos 2. E essa é exatamente a segunda propriedade que nós vamos ver. Quando eu estou com a divisão de números que tem a mesma base, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Essa é a propriedade 2. Foi exatamente o que aconteceu em todos os exemplos. Conservei a base e subtraí os expoentes. Conservei a base e subtraí os expoentes. Aqui da mesma maneira, 4 menos 1, 3. E aqui da mesma maneira, 6, 3 menos 5, menos 2. Vamos para a próxima propriedade. Vamos lá, pessoal, fazer alguns exemplos para a gente entrar na próxima propriedade. Então, vamos lá. Observe isso daqui, ó. 2 vezes 3 ao quadrado. Ora, se está ao quadrado é porque eu tenho que multiplicar o 2 vezes 3 por ele mesmo 2 vezes, certo? Então, é 2 vezes 3. Não é isso que a gente faz? Quando está elevado ao quadrado, eu não tem que pegar essa base e multiplicar por ela mesma 2 vezes? Ora, mas isso é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3, não é? O que a gente aprendeu na primeira propriedade? Olha, eu estou multiplicando números aqui que tem a mesma base. Por exemplo, olha aqui, olha. Esse 2 com esse 2, certo? E o 3 com o 3. Ora,
Se eu estou multiplicando números que têm a mesma base, como é que eu resolvo isso? Eu não tenho que conservar a base e somar os expoentes? 1 mais 1, 2. E aqui da mesma maneira, conservo a base e somo os expoentes, certo? Observe o seguinte, olha, eu tenho um produto elevado ao quadrado, certo? E qual que foi o resultado? O resultado foi que cada um dos termos do produto também ficou elevado ao quadrado. Olha, já estamos nos aproximando da próxima propriedade. Vamos ver mais um exemplo. 4 vezes 5 ao cubo. Ora, isso é 4 vezes 5 vezes 4 vezes 5 vezes 4 vezes 5. 3 vezes, ó. 1, 2, 3, que é o expoente 3. Então, eu posso escrever como 4 vezes 4 vezes 4, porque eu tenho 3 vezes o 4 aqui. E 3 vezes o 5 também. Ora, isso daqui é 4 ao cubo. Conserva a base e soma os expoentes. Cada expoente aqui tem 1. E aqui conserva a base e soma os expoentes também. De novo, olha, o que está acontecendo? A gente está com um produto elevado a 3. O que está acontecendo? Cada um dos termos do produto também está elevado a 3. Certo? Então, vamos lá. Último. 3 vezes 4 elevado a 5. 3 vezes 4, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então, isso é a mesma coisa que eu escrever o 3, 5 vezes, e o 4, 5 vezes também. Só que isso daqui é a mesma coisa de eu escrever 3 elevado a 5, porque o 3 está sendo multiplicado por ele mesmo 5 vezes. E aqui, 4 elevado a 5. Então, novamente, olha, o produto está elevado a 5, quer dizer que cada algarismo vai estar elevado a 5. E essa que é a nossa próxima propriedade. Ela é, quando você tem um produto de números elevado a determinado expoente, isso é a mesma coisa, é igual a que cada um dos números vai estar elevado ao mesmo expoente. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Com um produto de números elevado a um expoente, cada um dos seus termos do produto ficou elevado ao mesmo expoente. Vamos então para a próxima propriedade. Vamos lá fazer os próximos exemplos para a gente chegar à próxima propriedade. Vamos lá. 2/3 ao quadrado. Nós já vimos que isso é 2/3 vezes 2/3, porque aí ele vezes ele 2 vezes. Ora, mas isso aqui, ó, não é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador? Agora, veja bem, a gente já não viu que multiplicação de números com a mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes? 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Olha o que está se desenhando. Eu tô com números, uma razão elevado a um expoente. O que está acontecendo? Cada um dos termos, numerador e denominador, está elevado ao mesmo expoente. Vamos fazer o próximo, ó. 4/5 ao cubo. Isso é 4/5 vezes 4/5 vezes 4/5. Ora, de novo, numerador vezes numerador
denominador vezes denominador. Isso daqui é 4 ao cubo, certo? E isso daqui é 5 ao cubo. De novo, eu tô com uma razão elevado a 3. O que aconteceu? Numerador ficou elevado a 3 e denominador também. Vamos fazer o próximo. 3 quartos elevado a 5. Isso é 3 quartos vezes 3 quartos, 5 vezes, certo? Ora, numerador vezes numerador, todos os numeradores aqui, vai ficar o 3 se multiplicando por ele mesmo 5 vezes. E da mesma forma, o 4, multiplicando por ele mesmo 5 vezes. Ora, isso daqui é 3 elevado a 5. E isso daqui é 4 elevado a 5. Novamente, uma razão elevada a um expoente, o que está acontecendo? Numerador e denominador, cada um deles está elevado ao mesmo expoente. Essa é a nossa próxima propriedade. Propriedade 4. Quando você tem uma razão elevado a um determinado expoente, o que vai acontecer? Você vai ter cada um dos termos elevados ao mesmo expoente. Uma razão elevada a um expoente, o numerador e o denominador, cada um deles fica elevado ao mesmo expoente. Foi o que aconteceu aqui. 3 quartos elevado a 5, o 3 fica elevado a 5 e o 4 também. 4 quintos elevado a 3, o 4 fica elevado a 3 e o 5 da mesma maneira. Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal, para a nossa próxima propriedade. Vamos ver alguns exemplos numéricos como nós fizemos das outras vezes. Vamos lá. 2 elevado a 3 ao quadrado. Isso é o 2 elevado a 3 vezes ele mesmo, 2 vezes. Agora, nós já vimos que a gente pode conservar a base e somar os expoentes, não é? Então, 3 mais 3, 6. Tudo bem? Beleza. Mas vocês concordam que se eu fizer o produto desses expoentes, isso daqui também dá 6? Então, vamos observar. Ó, 3 elevado a 2, 4 vezes. Então, isso daqui, ó, eu posso escrever também como 2 elevado ao produto dos expoentes. Vamos fazer o próximo. 3 elevado a 2, elevado a 4. Isso é o 3 elevado a 2 multiplicado por ele 4 vezes. Certo? De novo, por aquela propriedade de multiplicação de números com a mesma base, a gente pode conservar a base e somar os expoentes. Então, aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Mas observe aqui, tá vendo que isso é o resultado também do produto desses dois? É a mesma coisa que 2 vezes o 4. Vamos pegar o próximo. 3 elevado a 4 elevado a 5. Então, o 3 elevado a 4 vai multiplicar por ele mesmo 5 vezes. De novo, multiplicação de números com a mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Mas observe o seguinte, olha, é o produto desses aqui, certo? E essa é a nossa quinta propriedade. Quando você tem um produto, uma potência de potência, que os números estão entre parênteses, isso é a mesma coisa que eu conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, eu tenho uma potência de uma potência. Eu multiplico os expoentes. Foi o que aconteceu aqui. Potência de potência, conservei a base e fiz o produto dos expoentes.
potência de potência, entre parênteses, conservei a base e realizei o produto entre os expoentes. E aqui da mesma maneira, 4 vezes 5, 20. Agora, uma observação muito importante. O que tem que acontecer? Olha, o que você tem que observar? É a diferença entre 2 elevado a 3 ao quadrado e 2 elevado a 3 ao quadrado. Isso não é igual. Veja bem, aqui nós estamos nesse caso. Nós estamos multiplicando o 2 elevado a 3 duas vezes, certo? E isso daqui vai ser 2 elevado a 6, porque eu faço o produto desses expoentes. Nesse caso aqui, não é o 2 elevado a 3 que está elevado ao quadrado. É só o 3, certo? Aqui é o 2 elevado a 3 que está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes. Nesse caso, é só o 3 que está ao quadrado. Se é só o 3 que está ao quadrado, isso aqui é 2 elevado a 9. Então, muita atenção. Você só vai fazer o produto entre os expoentes se a base toda, incluindo esse primeiro expoente, estiver elevado ao segundo expoente. Então, é uma potência de potência que esteja entre parênteses. Vamos para a próxima propriedade. Vamos lá, pessoal. Olha só, essa última propriedade que nós vamos ver na aula de hoje. E aí, olha o que está acontecendo aqui. Olha, eu tenho um expoente que é uma fração. Então, nós vamos estudar uma propriedade para facilitar as nossas contas quando aparecerem expoentes fracionários. Então, veja bem, vamos colocar 2 exemplos numéricos aqui para a gente enxergar o que está acontecendo. 2 elevado a 4 meios. Ora, 4 meios, eu posso fazer a simplificação aqui, não é? Isso aqui é a mesma coisa que 4 dividido por 2, certo? Então, isso aqui vai dar 2 ao quadrado, porque eu dividi o 4 pelo 2 aqui. Isso aqui é 4, concorda? Agora, vamos observar o seguinte. O que é a raiz quadrada de 2 elevado a 4? Daqui a pouco vocês vão entender. Raiz quadrada de 2 elevado a 4, eu posso escrever assim também, não posso? Ó, raiz quadrada, o que é 2 elevado a 4? A gente viu que ele pode ser escrito como um produto de números com a mesma base, não é? Que é só eu somar os expoentes. Então, eu posso escrever dessa maneira aqui, ó. É 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Porque quando eu multiplico números com a mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Agora, veja bem. Eu tô com 2 elevado a 2 numa raiz quadrada. Então, ele pode sair. Certo? E eu tô com outro 2 elevado a 2 em uma raiz quadrada. Então, ele também pode sair. Logo, nesse radical, um 2 saiu e o outro 2 também. E qual que foi o resultado? 4. Certo? Observe o que aconteceu aqui, olha. De um expoente fracionário, eu estou fazendo uma relação com uma raiz. Como o denominador desse expoente é igual ao índice do radical, certo? E o numerador desse expoente é igual à potência que está acompanhando a minha base. Vamos fazer outro exemplo. Olha só. 4 elevado a um expoente fracionário, que é 6 terços. Só que 6 terços, a gente sabe que 6 dividido por 3 é 2. Logo, isso aqui é a mesma coisa que 4 ao quadrado, que é a mesma coisa que 16. Vamos fazer a mesma analogia, a mesma relação. O denominador vai ser o índice do radical. E esse expoente vai acompanhar a base aqui dentro, certo? O que acontece aqui? Olha,
4 elevado a 6 não é a mesma coisa que 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3? Porque eu conservo a base e somo os expoentes, certo? Agora, esse 4 aqui elevado a 3 em uma raiz cúbica pode sair. Então, o 4 já saiu. E esse outro 4, que também está numa raiz cúbica, também pode sair da raiz, que é 16 também. Qual que é essa propriedade? Essa propriedade é a seguinte: propriedade 6. Toda vez que você tiver um expoente fracionário, o denominador dessa fração vai para o índice do radical. E o numerador dessa fração vai acompanhar a sua base dentro do radical. Então, expoente fracionário sempre está relacionado com uma raiz. Qual raiz? A raiz que é o número exato do denominador do seu expoente fracionário, certo? Como aqui, ó. O denominador é 2, é uma raiz quadrada. O denominador é 3, é uma raiz cúbica. O numerador é 4, o 4 está lá dentro acompanhando a base. O numerador é 6, o 6 está lá dentro acompanhando a base. Então, expoente fracionário sempre é uma raiz. Qual raiz? A raiz em que o índice do radical é o denominador da fração. Aqui, ó. O índice do radical é o denominador da fração. Certo? Vamos fazer um exercício para a gente usar as propriedades que nós aprendemos. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos resolver um exercício para usar as propriedades que nós aprendemos até aqui. Tudo bem? Olha esse exercício aqui, olha. Resolva. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4 vezes 8 ao quadrado, tudo dividido por 1/4 elevado ao quadrado. Ora, tá bem diferente, né? Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que nós vimos propriedades em que a maioria dos números, né, produtos, divisões e tudo, estavam com a mesma base. Então, toda vez, olha, observa essa dica, hein? Toda vez que você tem um exercício de potenciação, a primeira tentativa sempre vai ser tentar igualar as bases, tentar transformar todos os números envolvidos na mesma base. Por quê? Porque aí nós podemos usar todas as propriedades que nós aprendemos de conservar a base e somar os expoentes quando for um produto, conservar a base e subtrair os expoentes quando for uma divisão. Então, a primeira tentativa, vamos ver se tem como igualar as bases, deixar todo mundo com a mesma base, transformar todos os números envolvidos no exercício na mesma base? Vamos ver. Ó, aqui eu tenho base 2, certo? Mas o 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado, ó, estou conseguindo. O 8 eu posso escrever como 2 elevado a 3, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, certo? E o 4 aqui também eu consigo escrever como base 2, então tá tranquilo. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro transformar todo mundo na mesma base, para depois a gente continuar usando as propriedades. Então, vamos lá, olha. Raiz cúbica de 2 está aqui, aí eu vou deixar ele desse jeito mesmo. O que é raiz cúbica de 4? É raiz cúbica de 2 ao quadrado, certo? O que é o 8? O 8 é 2 elevado a 3 ao quadrado. E o que é o 1/4? Ele é 1 sobre 2 elevado a 2 e todo mundo está ao quadrado, certo? Por enquanto, só transformei todo mundo na mesma base. Vamos continuar, então. Olha, nós vimos essa propriedade aqui, olha. Quando eu tenho um radical, o que acontece? Isso é o expoente fracionário, não é? Qual que é a propriedade aqui? O índice sempre vai
para o denominador da fração do expoente. Então, aqui tem o 1, ó. Então, vai ficar 2 elevado a 1 terço. Observe que o índice do radical veio para o denominador, certo? Da mesma maneira, esse daqui, olha. Então, eu tenho uma multiplicação e isso daqui é 2 elevado a 2, que é esse 2 aqui, e o denominador da minha fração é exatamente o índice do radical, certo? Então, aqui é 2 elevado a 2 terços e aqui é 2 elevado a 1 terço. Tá ficando bonito. Aqui, olha aquela propriedade. Potência de potência entre parênteses. O que que eu faço? Conservo a base e multiplico os expoentes. Então, isso aqui é 2 elevado a 3 vezes 2, certo? E aqui, olha, o que que é isso daqui? 1 sobre 2 elevado a 2. A gente não viu sobre o expoente negativo? Então, olha só, 1 sobre 2 elevado a 2, isso é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2, certo? Por quê? O menos não manda eu inverter a base? Então, fica 1 sobre 2 ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Isso daqui é 2 elevado a menos 2, porque é uma fração e o menos manda inverter a base, certo? Então, vamos lá, olha. Aqui eu vou repetir, é 2 elevado a 1 terço, vezes 2 elevado a 2 terços, vezes 3 vezes 2, 6. E esse daqui, olha, produto de produto, potência de potência com a mesma base. Entre parênteses. Aí, potência de potência entre parênteses, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Certo? Então, vamos lá. Isso daqui, ó, multiplicação de números com a mesma base. Eu tenho que conservar a base e somar os expoentes. Então, vai ficar 2, 1 terço mais 2 terços mais 6, certo? Todo mundo dividido por, vou até escrever assim, ó, 2 elevado a menos 4, que é a mesma coisa de escrever essa razão, eu posso escrever todo mundo aqui na divisão, certo? Então, ó, vamos somar 1 terço mais 2 terços. Como é que eu somo essa fração? Olha, vamos fazer um rascunho aqui. É fácil porque elas têm o mesmo denominador. Então, eu somo numerador com numerador e o denominador continua o mesmo. Isso aqui é igual a 1. Então, 1 terço mais 2 terços, isso é 1, certo? 1 mais 6 dividido por 2 elevado a menos 4. Então, isso ficou 2 elevado a 7, que eu vou somar esses dois aqui, dividido por 2 elevado a menos 4. Divisão de números com a mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes, sempre nessa ordem. O primeiro menos o segundo. Então, é 7 menos menos 4. Ora, 7 menos menos 4 é 7 mais 4. Então, isso aqui é 2 elevado a 11. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, escreva aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça, se gostou da aula, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, né, para você acompanhar tudo que está acontecendo aqui e nos ajude a divulgar o vídeo e o canal para outras pessoas que queiram aprender matemática também. Até a próxima aula!